aqui é a Paula Lucas e hoje eu vou mostrar como fazer o cleanup e colorir sua animação no Animate. Então, estamos aqui com o nosso Animate aberto, vou clicar em criar, vou fazer aqui uma comp, um projeto de 1080 por 1080, taxa de quadros 24 por segundo, certo? Vou dar um Ctrl Shift S para salvar nosso projeto. Vou importar aqui a nossa animação, que está em RAF. Fiz ela em outro software, fiz no Rough Animator. Vou botar importar vídeo. Incorporar vídeo H264, procurar, avançar, concluir. Bom, temos aqui o vídeo do RAF. Criar outra camada para poder importar nosso style frame, que vai ter o nosso design final, as cores que a gente precisa. Então, eu vou arquivo, importar para o palco, ou Ctrl R e style frame. Perfeito. Aqui o style frame, eu vou dar um zoom out, apertar o H, aproximar um pouquinho mais, apertar V, apertar Q, para botar ele do tamanho certinho aqui que a gente precisa. Clicar 2 vezes na camada, botar style frame, e clicar de novo, 2 vezes na camada de baixo, escrever RAF. RAF é basicamente um esboço da nossa animação, ela mais soltinha, né? Apertar nesse maisinho aqui, criar uma nova camada, vou fazer ela por 3, que significa isso, ter 3 frames iguais com o mesmo desenho. Então dei 3 casinhas aqui, apertei F6, porque assim a gente vai criando novos keyframes. Também vou aqui em editar, atrás do teclado, clicar em suavizar, escrever suavizar. Aqui, nesse suavizar que está aparecendo, vou clicar e colocar S, que ele vai ser o meu atalho, para poder suavizar os traços. E agora, ó, vou te mostrar o que isso faz acontecer. Eu aperto o lápis, aí quando você aperta e você seleciona, ele suaviza sua linha. Ele dá uma consertadinha, entre aspas. Agora eu vou mostrar como é que eu faço o clean, geralmente. Já faço ele geralmente na cor certinha que a gente precisa. Então aqui o style frame vai servir exatamente para isso. Vou pegar, vou arrastar ele aqui pro ladinho, vou aproximar e vou pegar a cor bem certinha da nossa linha. Apertar I, peguei a cor, aí ela aparece bem aqui, tá vendo? Do lado esquerdo inferior. Então ela tá fazendo o preenchimento ser roxinho ao invés do traçado. E a gente quer agora que o traçado seja dessa cor. Então a gente aperta na setinha e o nosso traçado vai ficar da cor que a gente quer. Aí eu aperto no lápis e ele vai ficar da cor certinha. Essa camada nova que a gente criou, eu vou clicar 2 vezes nela, chamar ela de clean, porque é isso que ela vai ser. E vou mostrar aqui como é que eu faço. Vou trancar a camada do style frame para a gente não mexer nela e mexer só na camada do clean. Com o lápis selecionado, eu vou ver a grossura dele, vou ver a espessura se está certinha, está muito. Então eu vou aqui em propriedades, do ladinho direito, diminuir aqui para 5. Ó, 5 eu achei fino demais, vou botar 6. 6 parece melhor. E agora vou fazendo por cima do nosso RAF, a animação com o lapisinho. Ele já tá com a cor certa, né? E com a espessura certa também. E quais são as coisas principais que a gente tem que se atentar na hora de fazer o clean? É bom a gente sempre ter o nosso model, né? O nosso style frame do lado pra gente saber como ele tem que se comportar, como é que tem que ficar cada traçado. E é muito importante também a gente nunca fazer um traço em cima do outro para consertar. Tipo, nesse próximo frame aqui, eu quero fazer o traço aqui, mas não ficou bem certinho, então eu vou vir por cima e consertar aqui. Não ficou bom. Vou aqui por cima e vou consertar de novo. Isso não dá certo, por quê? Porque o bom da gente estar trabalhando com essa linha vetorial, que tem esses pontos e tal, é que a gente pode editar essa linha o quanto a gente quiser. Então, por exemplo, aqui tá tortinho. Então eu vou poder clicar S e consertar, ele vai suavizar para mim. Eu posso vir com a setinha preta aqui, que o atalho é V, e também ir puxando, ela vai alterando conforme a gente quer. Se for necessário também, eu posso selecionar tudo, apertar A e ele vai mostrar os pontos pra gente. E aí eu posso deletar alguns pontos, selecionar, apertar Delete. Deletei demais. Aí eu posso pegar esse pontinho aqui e vir nesse Bezier e vir ajustando. Ou eu posso vir aqui, clicar Alt e ele também vai controlando esse Bezier bonitinho pra gente. Assim é bem fácil da gente poder arrumar nossa linha e deixar ela certinho do jeito que a gente quer, sabe? Só que olha, nesse outro quadro que eu fiz aquela bagunça,
que eu achei que tava legal, sabe? Tipo, eu vim fazendo a linha. Ah, mas não ficou tão bom. Então vou passar por cima pra ajeitar. E aqui também. Às vezes, olhando assim até fica bom, mas se você precisar mexer, olha a bagunça. Quando aperta A, mostra todos os pontos. Aí você mexe um, aí fica tudo bagunçado assim. Então isso geralmente não funciona. Então, meu conselho quando você vai fazer cleanup é, mesmo que você não consiga fazer uma linha tão retinha, tão certinha, fiz essa aqui, beleza. Então eu faço uma outra linha bem próxima. Fiz até aqui, não tá perfeita, mas eu vou continuar. Fiz bem próxima. Por quê? Porque depois eu posso chegar aqui e vir consertando essas linhas, deixando ela do jeito que eu quero. E com o V, essa setinha preta ativada aqui, eu posso, unir as partes que não estão unidas. Posso apertar S, ver como é que fica, apertar o A. Quando mostra o A, mostra que tem muito ponto. Então, posso deletar alguns, porque quanto menos pontos tem, mais simples vai ficar, né? Então, muito importante a gente fazer isso também. Vou deletar esse aqui porque foi só um exemplo. Outra maneira que a gente pode fazer é apertar o P de Pen e ele vai dar uma canetinha pra gente, bem parecida com uma caneta que a gente tem no After, no Illustrator, no Photoshop. E aí, a gente pode fazer a linha mais certinha também, já seguindo direitinho onde a gente quer. Para fazer o clean, isso aqui ajuda muito também. Então, tem várias maneiras que a gente pode fazer o clean e deixando ele mais certinho possível. E é bom lembrar que essa é uma etapa que demora muito tempo. Demora mais tempo mesmo e ela pode ser um pouquinho mais cansativa, porque ela é um pouquinho mais mecânica. Geralmente você já fez o trabalho que você tinha que ter feito, de animar. Então aqui é ir fazendo com calma mesmo e indo consertando pontinho por pontinho, frame por frame, para garantir que sua animação vai ficar com o visual que você quer. Outra coisa importante do lápis, se você for aqui em propriedades, ele vai ter esses estilos aqui. Aqui em suavizar, ele vai dar uma suavizada no seu traço, do tanto que você quiser, porque aqui embaixo você vê o nível de suavização. Então você pode deixar muito ou pouco. Eu prefiro deixar pouco porque senão ele distorce muito e às vezes não fica do jeito que eu quero. Mas é muito do seu teste de você ver o que é que funciona para você. Também tem em acertar, que ele vai deixar tudo reto. Ele cria mais quinas para você automaticamente. Eu nunca uso esse, sinceramente, mas às vezes pode servir, né? Quando você quer fazer quadrados e tal. Você pode escolher como é que vai ser o arremate e o meio, né? Você pode escolher também o estilo de lápis. Tem aqui algumas opções. Eu deixo mais normal também. E é assim que eu faço o cleanup. São essas técnicas e essas ferramentas que eu uso, geralmente. E o lance é fazendo elas com calma, frame por frame, e tendo certeza que você está deixando tudo o mais certinho possível. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é fazer uma técnica que eu sei aqui para fazer o line boil, que é fazer as linhas tremendo, sabe? De uma animação. Por exemplo, tem um objeto parado e a linha dele fica se mexendo, sabe? Tem um jeito bem rápido de fazer isso e eu vou mostrar isso pra vocês e vou explicar também como a gente pode fazer de uma maneira mais complexa também. Bom, vou criar uma nova camada, vou fazer tipo um coração aqui, qualquer coisa. Com ela selecionada eu vou apertar F8. O que isso faz? Isso faz aparecer um símbolo, faz ela se transformar num símbolo. Vou chamar aqui de caneca, deixar em gráfico, bem importante isso. Clicar 2 vezes nela, chamar de caneca também, para facilitar a nossa vida. Maravilha. Agora vou clicar 2 vezes nessa camada, você vê que ela se transformou aqui. E o que é o símbolo? O símbolo é basicamente como se fosse uma pré-composição no After. Ele cria uma nova timeline com animações diferentes acontecendo dentro dele. Se você vê quando a gente clicou aqui, aquela nossa timeline antiga sumiu, entendeu? E aqui aparece, cena 1, caneca. Esse símbolo aqui é o do símbolo, dessas formas. Se você quiser voltar, você pode só apertar fora, ou então, voltei para ele, clicando nele, ou nessa setinha aqui. E aí volta para nossa cena 1. Isso aqui é muito usado também para fazer rig de personagem no Animate, mas não vamos falar sobre isso agora. O que eu vou querer com esse símbolo, ele vai facilitar um pouquinho nossa vida, porque ele tem um recurso de repetir. Eu vou mostrar agora pra você como é que é. Chegar nesse coração, deletar ele, porque a gente não vai precisar dele agora.
clicar 2 vezes nessa camada, chamar ela de caneca. Criei 4 frames aqui. Vou fazer o frame da nossa canequinha, daquele jeito que eu mostrei agora há pouco. Apertando P com a caneta. Fazer esse ladinho. Fazer aqui também. Se eu pressiono a caneta e mexo o Bezier sem tirar sem tirar a minha caneta da tablet da tela, ele vai mexendo no Bezier, tá vendo? E se eu apertar Alt, ó, eu consigo mexer o Bezier aqui também. Então, isso pode ajudar a gente. Então, eu vou criando aqui. Com o desenho criado, vou consertar algumas partes. Ó, essa parte aqui eu acho que pode melhorar, então eu aperto S, ela dá uma suavizada e já corrigiu o que eu queria aqui. Aí aqui com o lápis posso consertar essas partes, fazer o rostinho aqui. O olhinho acho que eu posso aumentar o tamanho dele, então vou selecionar com a setinha preta, ou V, apertar aqui em propriedades, aumentar o tamanho, ó. Você vê que com ele selecionado a gente consegue aumentar o tamanho dele, se a gente quiser. Com ele selecionado vou apertar Alt, e aí ele vai copiar pra gente aqui na cara dura. Apertar Alt de novo, fazendo nossa boquinha. Ops, apertei Alt muitas vezes. E apertar Q. Q? Não. Letra Q. Uhul. A boquinha ficou muito grossa. Selecionar com a setinha preta. Deixar ela em 6, vamos ver. Deixar em 8, vai. Ó, ficou melhor. Perfeito. Bom, aqui, ó. Ah, não. Se bem que tem que arrumar essa parte aqui. Peraí. Deixar mais tortinha. Boa. Agora, o que eu quero fazer... vou dar um Ctrl C aqui, apertar F5, apertar F6, apertar F5 de novo, 1, 2, 3, 4. Fiz 4 frames, vou deletar. Vou criar mais 8 frames aqui, né? Criei 4, vou criar mais 4. Apertei F6, criei um keyframe, 2, 3, 4. Perfeito. Fiz 3 keyframes diferentes aqui. Vou pegar o primeiro, apertar Ctrl C, e pro próximo keyframe apertar Ctrl Shift V. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Ele tá todo selecionado, né? Vou apertar S. E aí ele vai mudar um pouquinho, ó. Porque ele deu uma suavizada, só que acabou mudando um pouco o nosso desenho. Aqui vou dar Ctrl Shift V também. Selecionar tudo com o V. Ups, pegar o V, selecionar tudo e apertar S de novo. Ó, aqui eu acho que ele distorceu demais, não gostei não. Então a gente pode vir aqui e dar uma consertadinha pra não zoar muito. Por que eu tô fazendo isso? Isso vai dar aquele efeito de line boil que a gente tinha falado antes, de uma forma que você não precisa ficar repetindo o desenho. Às vezes eu acho melhor simplesmente refazer o desenho, sabe? Fazer o desenho no frame, depois fazer no outro, mas ele pode ir fazendo, deixando a linha tremidinha dessa forma também, fazendo um desenho após o outro. Quis te mostrar aqui um hackzinho, sabe? Pra facilitar a sua vida, se você por acaso estiver com o tempo mais corrido. Agora, ó, vou apertar nesse repeat aqui, aumentar o range dele para nossa animação toda, e agora a nossa animação vai ficar com a nossa linhazinha tremendo. Aqui, assim, eu tô achando que tá um pouco exagerado, eu vou dar uma consertadinha ainda para não ficar tão bizarro assim, acho que tá meio demais, mas essa é uma maneira rápida da gente poder fazer. A outra maneira é você ir fazendo um desenho após o outro, frame por frame. Isso pode dar uma sensação um pouquinho mais viva para a animação, pode deixá-la com aquela carinha de handmade, sabe? De tipo, feito à mão, como de fato é, né? Como ela é frame a frame. E é uma maneira fácil de fazer isso. Agora, eu quero mostrar para você qual é a mágica que vai acontecer aqui na nossa animação. Eu tava aqui no nosso símbolo, né? Aí eu vou ou clicar aqui do lado de fora do nosso desenho ou nessa setinha aqui. E vou aqui do ladinho em propriedades. Se você não tem propriedade, vai aqui em janela, propriedades, que vai aparecer para você. Com o V ativado e com nossa layer do símbolo ativada também, eu quero que você venha aqui em propriedades e dê uma olhada nesses parâmetros aqui dele. Eu quero que essa repetição esteja ativado e o primeira no quadro 1. E aí se você der play, você vai ver que ele está reproduzindo a animação por muito mais quadros, durante muito mais quadros, do que tá rolando aqui. Ó, nossa animação, na real, vai até o frame 12, tá vendo? Mas aqui, ó, ela tá indo sem parar, toda. E por quê isso? Porque ele tá com esse repetir ativado, entendeu? E é muito importante que, por exemplo, voltando aqui, não tenha frames a mais em nenhuma outra layer também, porque senão esse repetir não vai funcionar. Então é bom a gente ficar super atento com relação a isso.
Agora eu vou mostrar como é que eu geralmente faço para pintar. Então eu vou aqui no nosso Style Frame, com o botão direito, copiar camadas, vou clicar aqui no nosso símbolo da caneca, cliquei 2 vezes, clicar aqui com o botão direito de novo, colar camadas, colei nosso lindo Style Frame aqui. Ele tá com cadeadinho, vou tirar esse cadeado porque senão vai dificultar a nossa vida. E agora eu vou mostrar aqui como é que geralmente eu faço para colorir, né? Vou pegar aqui a caneca, duplicar essa layer, né? Chamar esse de cima de Clean e chamar esse de baixo de Cor. Por quê? Porque eu vou ter camadas separadas, se eu quiser jogar depois no After, e a gente vai poder mudar essas cores se a gente quiser, editar elas, etc. Bom, vou aqui apertar no K, que é o baldinho de tinta, e apertar no I para ir pegando a cor. Primeiro eu vou fazer a cor da canequinha principal, então apertando o I, vim aqui no Style Frame, ele já selecionou para mim a corzinha. Agora eu vou aqui no nosso caneca cor, vou trancar as outras camadas para a gente não ter nenhum problema. E com o K selecionado, ou baldinho de tinta, vou pintar. Bom a gente ver aqui embaixo, ele tá com esse fechar espaços largos selecionado, porque caso a gente tenha algum pontinho que não esteja perfeitamente unido, a gente vai conseguir pintar mesmo assim. Então no próximo frame eu vou vir aqui de novo, sempre com o baldinho de tinta selecionado. Agora eu vou tirar aqui o cadeado do Style Frame e vou pegar essa cor mais escura aqui. E vou pintando da mesma forma. Importante você sempre se atentar a estar nesse primeiro pontinho aqui do keyframe. Porque se você, por exemplo, pintar um pouquinho mais pra frente, ele vai criar um novo keyframe e a gente não quer isso. E eu faço isso com cada cor. Primeiro, eu vou pintando cada cor de uma vez. Primeiro eu pinto todos esses roxos, depois vou em todos os roxos escuros, depois vou nesse roxo médio, depois eu faço todas as sombras, todos os brilhos, um por cada vez, porque pra mim isso deixa o processo mais rápido, mais automatizado, sabe? Peguei o outro roxinho aqui, vou pintar ele agora, e depois eu vou corrigindo se tiver alguma coisinha faltando, tipo, aqui tem esse branquinho, aí aqui esse outro roxinho que ficou. Sempre vai passando frame por frame para você ver se tem alguma coisinha faltando, porque às vezes pode ficar mesmo e é normal. Perfeito. Agora eu vou criar uma nova camada para fazer nossa sombrinha. Cliquei aqui, vou clicar 2 vezes nela, escrever sombra. Nesse caso eu vou fazer a sombra e o brilho na mesma camada, mas geralmente eu faço em camadas diferentes. Por causa daquilo, para deixar em camadas separadas, porque a gente pode depois jogar no After se quiser e fazer algum ajustezinho menor se a gente precisar. Ó, aqui criou uma camada a mais, não quero essa camada, apertar Shift F5 porque senão vai dar aquele problema pra gente. E aqui também no Style Frame não quero essa outra camada, vou apagar também. Não quero que ela dure tanto tempo, né? Maravilha! Agora eu vou te mostrar aqui como é que eu faço as sombras. Geralmente eu faço com brush. E qual é a diferença principal do brush pro lápis? Bom, vou selecionar aqui o nosso brush. Ele está com a cor aqui de preenchimento. E você pode reparar que ele mexe mais com a pressão, porque eu deixei aqui selecionado para ter a pressão ativada. E aqui em propriedade você pode ver, usar pressão ou não usar. Se eu desativar isso, vai sempre ter a mesma pressão, tá vendo? Dependendo do acabamento que você quer dar, melhor ter ela sempre ativada. Outra coisa super importante pra gente ter em mente aqui é que ele tem alguns modos do pincel, do nosso brush, né? Ele tem pintar normal, pintar preenchimentos, pintar atrás, pintar seleção, pintar dentro. Isso pode ser muito útil se a gente for fazer tudo na mesma camada, o que pode ser bom também porque a gente economiza layers e fica com o projeto às vezes mais organizado. Então eu vou te mostrar aqui algumas coisas que podem ser muito úteis pra gente, né? Então eu tô aqui em propriedades, ferramenta, tô aqui do nosso lado direito, né? E eu tô na nossa camada aqui da cor, pra poder te mostrar. E aqui em pintar normal, se eu tô com brush, ele vai passar por cima de tudo, tá vendo? Ele só não vai passar por cima porque tá com essa layer acionada aqui, mas se a gente tirar a visualização dela, ó, no pintar normal ele pinta por cima de tudo. Se a gente vai em pintar preenchimentos, ele só vai pintar no que tá
dentro da linha e não vai passar por cima do nosso traço, porque ele já sabe que isso aqui é um traçado. Se a gente coloca pintar atrás, adivinha o que ele vai fazer? Vai pintar atrás de qualquer pintura que a gente já tenha. Em pintar a seleção, ele só vai pintar, adivinha o que está selecionado. Ctrl+Z, Ctrl+Z. E pintar dentro, ele só vai pintar dentro do que nosso traçado mostra pra gente. Isso tudo pode ser muito útil, dependendo do que a gente estiver fazendo. E aqui, ó, ele reconhece o que está dentro quando você começa a pintar. Se eu começo a pintar nessa parte aqui, ela tem essa divisória, ele não vai deixar passar pro outro lado. E vice-versa, tá vendo? Isso tudo é muito útil quando você vai finalizar, deixar as coisas mais bonitinhas e facilita muito nossa vida. Uma diferença bem importante do brush pro lápis, vou pegar o nosso lápis aqui. Se você reparar, a gente consegue desenhar com os dois, né? Mas o lápis, ele é um traçado, ou seja, se a gente aperta o A, você vê que é vários pontinhos em linha, né? Formando um traçado. O brush, ele é feito para preenchimento. Então, se você aperta o A nele, você vê que ele é um espaço preenchido. Então, ele geralmente não é muito bom para fazer cleanup. A não ser que você queira deixar as linhas bem irregulares, fazer aquele line boil, como a gente falou. Mas geralmente ele é meio difícil de editar, tá vendo? Porque você não consegue direito pegar esses tracinhos, pode dificultar muito sua vida. Então ele é muito bom para fazer alguns detalhes pequenos, para fazer sombras, coisas assim. Às vezes até pintar mesmo, né? Mas geralmente eu não uso para fazer traçado, a não ser que eu queira uma coisa muito irregular, sabe? E que eu não consiga editar muito depois, porque o lápis a gente tem essas facilidades maravilhosas. Então aqui vou fazer nossa sombra, vou aqui no Style Frame com o I, selecionar a cor da sombra, ativar o cadeadinho de coisas que eu não preciso e com o brush vou aqui fazendo a sombrinha na nossa canequinha. No Style Frame a gente já sabe onde precisa ter, então temos isso indicado já. E eu vou fazer uma sombrinha diferente a cada desenho. Aqui eu vou ficar com um pintar normal ativado. Se você quiser, também consegue suavizar o pincel da mesma forma que você suaviza o lápis. Pode selecionar tudo, apertar S, ele dá umas consertadinhas, entre aspas, né? De leve. Tcharam! Ó, agora eu vou fazer no outro frame aqui. Vou ativar o papel de transparência, ou como a gente chama, o On Skin. A gente vai ver aqui, ó, geralmente o azulzinho é o que tá atrás, né? Mostra o passado dele. E aí eu vou tentar fazer no mesmo lugar. Posso mudar um pouquinho até pra dar aquele efeito de tremedeira que a gente tinha falado, né? Line boil. Aqui, mesma coisa. Vou fazer o brilho agora. Peguei com o I, a cor. Apertar brush. Fazer as bochechinhas. Eu gosto de vir aqui no On Skin, apertar um pouquinho mais, vir em configurações avançadas e selecionar aqui, mostrar somente os quadros-chave, para a gente poder ver melhor. Aí você pode escolher entre ver o traçado ou o preenchimento tudo. Vou deixar ver o preenchimento. Pronto, agora a gente tem tudo pintadinho aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a sombrinha e com o lettering vou fazer da mesma forma também. Vou escrever ele uma vez com o lápis ou com a nossa canetinha, Pen Tool, e vou usar o suavizar para repetir ele por 4 frames. E agora, usando as ferramentas que eu te mostrei, eu vou terminar essa animação. E é isso, galera. É assim que eu faço o cleanup e a pintura das minhas animações no Animate. Você me conta aqui nos comentários o que você achou. Se tiver alguma dúvida, manda aqui que eu vou responder assim que puder. Quando você fizer e postar, me marca e marca o layer também para a gente poder repostar seu trabalho nos stories. Valeu demais pela atenção e é nóis!